Olá, galera, tudo bem? É, Vocês que estão participando do jogo Marvel, Torneio de Campeões, creio eu que vocês que estão igual eu acho que eu estou fazendo agora 2 meses que eu estou jogando esse jogo, né? E assim, tenho aprendido bastante com alguns membros e coisas assim do tipo. Alguns têm me ensinado, outros têm perguntado, né? E é esse o motivo do vídeo de hoje, né? O nome do vídeo de hoje é tipos de membros que encontramos na nossa aliança. Legal! E existem vários tipos. Por exemplo, tem aqueles membros que realmente têm uma boa experiência, o tipo 1. Membros com bastante experiência. Esses membros vão, opinam e dão opiniões e tal, e organizam a aliança e tudo, e esses membros são bem ativos né, e até fugiu a palavra, como é que eu posso dizer? Eles são excelentes, né? Pensadores e tudo. Na verdade, esse tipo de membro geralmente vira um oficial e acaba mandando mais do que o líder na aliança, né? E assim, esse tipo de membro ele é excelente. Toda aliança procura um membro assim, tá? Tipo 2. O membro, né, relaxado, ele só faz, às vezes não o que pedem, mas assim, faz tudo do jeito dele, né? Não tá nem aí pro planejamento. Todo mundo planeja uma coisa, ele faz outra totalmente diferente. Esse tipo de membro geralmente ele acaba saindo da aliança, né? Outros, tipo 3, o membro que acha que só vai ficar forte se ficar apenas com os 5 ou 8 mais fortes, né? Assim, se você observar a quantidade de todo mundo e esse membro ele acaba atrapalhando, né, a aliança. Por quê? Porque assim, se eu for guardar, por exemplo, só os meus 4 estrelas, que eu tenho poucos, que são apenas 4, e os meus 3 estrelas que estão em um nível um pouco maior, por exemplo, eu tenho aqui uns 3 estrelas que já está no nível máximo, que é desde o War Machine até o Homem-Aranha aqui embaixo. Tenho 4 no nível máximo. Se eu fosse guardar eles, a minha avaliação seria muito, mas muito pequena, né? Eu não vou mostrar aqui na minha aliança, porque para não envergonhar a pessoa, mas tem, por exemplo, uma pessoa na aliança que ele só fica com 8 personagens, né, dos seus heróis, né? E o resto tudinho ele vai vendendo. O que acontece? Tá certo, ele vai ficar com uma força assim, por exemplo, se ele tivesse o meu perfil aqui, ele ficaria com os de 4 estrelas e os que estão de 3 estrelas no nível máximo. O resto tudinho ele iria vender. Detalhezinho simples. Quando isso acontece, a avaliação da pessoa acaba caindo. Então, explicar esse tipo de coisa para um membro que já é bem antigo dentro do jogo é difícil, porque ele sempre vai achar que na verdade a avaliação pessoal dele depende apenas dos mais fortes, mas não, depende de todo mundo, tanto dos mais fortes quanto dos mais fracos. Até, por exemplo, os de 1 estrela, se eu for vender, eu vou ter um problema básico, né, na minha avaliação. Por exemplo, se eu for olhar meu perfil aqui, ó, eu espero até que atualize rápido. Meu perfil é de 33.185. Se eu for vender um campeão qualquer, vender aqui um de 1 estrela aqui, ela aqui, que é fraquinha, vendi. Ganhei um pouquinho de dinheiro, porém, quando eu vou olhar minha avaliação, ela diminuiu. E olha que eu vendi ficou 33.090, né? Diminuiu quanto? Se você for observar,
faz os cálculos aí depois voltando o nível do vídeo, diminuiu o mesmo valor da avaliação do herói que eu vendi, entendeu? E isso é ruim, é péssimo. Por exemplo, se eu for vender todo mundo, tenho 83 heróis agora, antigamente eu tinha 84. Se eu for vender todos os meus heróis e ficar apenas com 4 ou 8, minha avaliação vai cair lá para 4 mil, 8 mil, 10 mil, 12 mil, dependendo dos meus mais fortes, entendeu? E isso é ruim para a aliança, porque se cai aqui a avaliação pessoal, cai aqui também a avaliação da sua aliança. Portanto, não venda seus heróis. E outra, muitas alianças acabam fazendo o seguinte: você vai, por exemplo, se você tentar entrar em alguma aliança forte, você não vai conseguir entrar, porque a aliança forte, elas têm uma meta, um nível. Por exemplo, eu com 33k, ou seja, 33 mil de avaliação, dificilmente entraria em uma aliança de nível mais forte que a minha, entendeu? Por quê? Porque eles pedem uma avaliação mínima por cada jogador, tá bom? Acho que eu também vou começar a fazer isso na minha também, para melhorar a pontuação da aliança, né? E assim, mas isso é uma dica para você: não venda seus heróis, senão mais à frente, se você precisar procurar uma aliança forte, você não vai conseguir, porque eles pedem um nível de avaliação média por cada herói, tá bom? E é isso. Agora tem os membros mais engraçados. Quais são os membros mais engraçados? Geralmente são aqueles que são até mais expulsos mais à frente. Tipo, você abre uma missão da aliança. Quando abre a missão da aliança, vai e faz o planejamento, tudo. Olha, gente, vai por essa linha, por esse caminho aqui. E fulano, vai quebrando aqui esses nós para que a gente possa ir. Aí quando chega no subchefe, aí a gente espera, por exemplo, quebrarem os 4, 5 nós que tem lá, dando força, uma alimentação de força pro cara. Aí o que acontece? Aí vem os membros mais engraçados que eu já vi. Tem um membro lá que vem, ataca o subchefe, mesmo ainda tendo uns 3 ou 4 nós ainda alimentando o subchefe, apanha geral para esse subchefe, perde todos os seus heróis e depois vai se justificar dizendo que é a primeira vez que isso aconteceu, que ele perdeu porque foi um descuido, porque aquele subchefe era fraco, mesmo tendo alguns nós alimentando eles. E todo mundo fica assim, hã? E todo mundo sorri, né? Já aconteceu isso, principalmente na minha aliança. Geralmente tem uns, eu chamo eles de membros kamikaze. Geralmente a gente cria uma lista assim: olha, esse membro aqui é kamikaze. Depois a gente vê o que é que a gente faz com ele aqui. Se ele dá uma dica para ele, se ele aprender, tudo bem. Se não, a gente tenta tirar, tá? Outros membros, por exemplo, são meio engraçados também. É tipo assim, não sei nas outras alianças, mas na minha, geralmente o domingo é difícil abrir uma missão no dia de domingo. Por quê? Porque geralmente no dia de domingo tá todo mundo na casa dos seus pais, comendo aquele churrasco de boa, tal. Então, geralmente nas missões eu sempre limito, peço para todo mundo entre apenas em 2 grupos. Porque 2 grupos é 20 pessoas, mesmo que não entre os 20, com 18, 17 pessoas, dá para terminar uma missão. Então, o que acontece? Aí, geralmente, entra o kamikaze tipo 2. O cara abre o terceiro grupo da missão, né? Porque é liberado lá. E sozinho. E tenta passar de tudo sozinho. E o que acontece? Ele acaba, por exemplo... Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui... De um cidadão anterior... Que... Deixa eu ver o histórico. Deixa eu tentar abrir o histórico aqui. Que acabou entrando num grupo sozinho e acabou fazendo... sumiu. Mas teve uma missão anterior aqui que no grupo o cara abriu a avaliação sozinha. Abriu o grupo sozinho lá, o G3 da missão. E o que aconteceu? Quando terminou a missão, o histórico mostrou que
Tipo, o grupo 1 concluiu a missão, ganhou lá 90 de prestígio. O grupo 2 concluiu a missão, ganhou 90 de prestígio. Grupo 3 entrou na missão uma pessoa, que foi o kamikaze, e fez com que o prestígio caísse em 120 pontos, tá? No meu caso da missão, como era simples, o prestígio caiu apenas 50 pontos, né? E assim, isso é muito ruim, porque às vezes e o meu cabelo tá arrupiado, tudinho, porque a missão, os pontos, os prêmios, né, de missões, principalmente na missão e na guerra, tá? Vem através da quantidade de prestígio que você tem, quantas missões você ganha, quantas missões você perde, e assim sucessivamente, tá bom? Então, cuidado aí com os membros kamikazes, né? Eu tô tentando lembrar, na verdade, eu fiz um histórico aqui, tentei analisar só que eu acabei esquecendo quais são os outros tipos de membros. Tem os membros palhaços que entram dentro da aliança e tal, entram dentro. Legal meu português. Pois entram na aliança, obrigado, corrigindo, e acabam, por exemplo, fazendo maior palhaçada dentro do grupo do WhatsApp da aliança e tal, e tudo. Esses membros também são legais, só que a maioria das vezes eles participam, tudo, são bem interativos e tal, e é muito bom, é muito bom, é muito bom mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Antes de terminar o vídeo, quero mandar um abraço aqui para alguns cidadãos. Deixa eu ver aqui que pediram um abraço, que eu não lembro muito o nome dele. O Baixinho 133, um abraço aí, Baixinho 133. O Darkrius, um abraço aí pro Darkrius. O DJ Case 8, um abraço aí para esse carinha. Fulgore 1, ele é bem legal, da minha aliança, ele, gente boa. Cadê o resto que pediu um abraço? Juan Freitas, vira e mexe, ele pede um abraço aí, pessoal. O Will 90 mil milhões, esse carinha aqui embaixo, ele pediu um abraço também, um abraço aí para esse cidadão, né? Um abraço, e todos eles aqui vão me fazendo certas perguntas que não tem muito a ver com o jogo, mas tem muito a ver com o canal e tudo. E depois, eu acho que essa semana eu consigo fazer um doido responde, não é nem um Eric responde, é um doido responde. Mas é isso aí, pessoal, aquele abraço e até mais. Dá aquele likezinho aí embaixo, por favor, valeu.